26 de maio de 2017, está no ar mais uma edição do seu programa TV Sim Direta. Hoje vamos falar sobre o movimento Ocupa Brasília que aconteceu na última quarta-feira. Milhares de pessoas vieram aqui para Brasília para protestar, para manifestar, pelos nossos direitos. Aqui no estúdio eu recebo o presidente do Sindireta DF, Ibrahim Youssef, que também é dirigente da CSPB, e o presidente da CSPB, João Domingos, além, é claro, do Gonzaga Negreiros, que é diretor da Nova Central e também da CSPB. Antes de iniciarmos aqui o nosso debate, eu quero lembrar a você que você pode participar desse programa, deve participar desse programa, através do Linha Direta, veja só. Para participar, acesse o site do Sindireta, www.sindireta.org.br. Clique em TV Sindireta. Na página de exibição, encontre o formulário, coloque o seu nome e preencha com sua pergunta. Depois, basta clicar em enviar. Participe das transmissões ao vivo do Sindireta. Como eu disse, o nosso tema é o Ocupa Brasília. Eu começo a edição de hoje do TV Sim Direta, dando bom dia ao nosso presidente Ibrahim Youssef. Ibrahim, o que representa mais uma vez a gente receber aqui a presença do João Domingos. E eu queria já que você fizesse um balanço sobre o Ocupa Brasília que aconteceu na última quarta-feira. Bem, primeiro um bom dia a todos os colegas que estão sempre aí ligados na TV Sim Direta. E hoje aqui uma honra muito grande a gente ter essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês toda essa movimentação que foi inédita, né, a Ocupa Brasília, que subiu até a expectativa dos organizadores. Eu só venho a parabenizar mesmo ao nosso presidente da Confederação dos Servidores do Brasil, que todas as gremiações, eu acho que os servidores públicos fizeram a diferença, né, e aonde realmente esses números que a imprensa anda colocando aí até desvirtuado, porque na realidade eu vejo que tinha muito mais de 200 mil, né? Teve até, João, uma foto panorâmica ontem no jornal que desde da rodoviária, né, até a esplanada, tudo lotado, toda aquela pista, né, lotada de gente. Então, para a gente acho que foi um ato histórico, né? Isso foi uma resposta nossa para o Congresso e para o presidente da República, que poderia ter chamado, sim, as lideranças sindicais, ter sentado, não afrontando, né, e dificultando esse diálogo com nós, servidores públicos e trabalhadores de todo o Brasil. Presidente João Domingos, eu agradeço a sua presença aqui no TV Sim Direta de hoje. Eu queria também a sua avaliação, queria um balanço aí do movimento realizado na última quarta-feira. Teve um resultado satisfatório? Bem, primeiro, bom dia a todos os telespectadores do TV Sim Direta. Eu sei que é enorme essa audiência, eu já participei aqui antes e tivemos uma resposta muito interessante. Bem, eu gosto de analisar esse evento em três dimensões. Primeira, do evento em si mesmo. Foi, de fato, o maior evento de todos os tempos ocorrido aqui em Brasília. Nós já participamos, assim como o Ibrahim, o Negreiros, de inúmeros eventos de manifestações, de mobilizações em Brasília. As diretas já, o fora Collor, fora Dilma, enfim. Nunca nenhum sequer chegou próximo desses números. Então foi um evento, eu gosto até de dizer que se a Rede Globo falou que é 45, é fácil você multiplicar por 10 e não fica constrangido, não. É verdade. Essa é a verdade. E também da dimensão histórica. Esse evento não foi apenas nem apenas o maior evento já realizado em Brasília. Ele tem outras qualidades, históricas inclusive. Primeiro, foi o primeiro evento realmente unitário do sistema, do movimento sindical como um todo, o sistema confederativo, as centrais sindicais. Além disso, com a presença dos movimentos sociais, estavam ali, por exemplo, os conselhos profissionais, todas essas entidades, várias da sociedade civil organizada, como os conselhos profissionais, como as lideranças religiosas organizadas, como aqueles líderes de ações transversais, de gênero e tal, etc. E, sobretudo, a dimensão histórica mais importante é porque foi um quebra de paradigma nesse momento da crise. O Brasil, a partir de ontem, tem uma nova realidade conjuntural da política, uma nova realidade da crise, a partir daquela mobilização que significou que a sociedade acordou. A sociedade entendeu, só o povo salva o povo. Entendeu que não adianta ficar esperando algo bom sair daquele Congresso, principalmente da Câmara,
que a pior legislatura, mais maldosa através do seu presidente, é uma legislatura da Câmara que faz uma legislatura de vingança contra o povo. E também a dimensão do resultado em si. Olha, esse evento, nós não temos dúvida, de que teve como resultado enterrar de vez o governo Temer. Os governos estão achando uma forma negociada aí de fazer uma sucessão indireta, que é um outro assunto que nós podemos tratar aqui. E teve também o condão de mostrar para o governo e para o Congresso Nacional que existe um novo ator nessa crise, que é o povo organizado através das centrais sindicais, como eu disse, e dos movimentos sociais. Negreiros, queria que você falasse mais um pouquinho qual que é o significado que o Ocupa Brasília teve aí para tudo que a gente está vivendo atualmente na política do Brasil. Vou aqui botar umas aspas aqui e vou falar igual o Valdir. Bom dia, Brasil, bom dia, Brasília. Bom dia aqui a João Domingos, a Ibrahim, a todos os nossos colegas servidores, aos trabalhadores brasileiros. Dizer o seguinte: dia 24, Brasília foi verdadeiramente tomada, foi enchida, foi preenchida pelos trabalhadores e servidores públicos. Então, nós, com muito orgulho de fazer parte da organização, está aqui João Domingos, que além da presidência da CSPB, também é do grande movimento sindical das centrais sindicais, e foi quem fez parte aí da grande estratégia, como nós íamos trazer as pessoas para chegar em Brasília. Então, nos surpreendeu, sim, a quantidade de pessoas, o povo verdadeiramente vieram a Brasília. Inclusive, ficou um quantitativo muito grande de ônibus que não puderam encostar em Brasília. Ônibus ficou em Catalão e em Cristalino, um quantitativo muito grande, que aqui em Brasília não tinha mais como trazer pessoas para desembarcar e para estacionar ônibus. Quem teve a oportunidade de passar ali perto do Mané Garrincha viu a nossa concentração ali, então superou todas as expectativas. Agora, eu queria falar para as pessoas que as pessoas sabem o que está se passando. A emissora oficial do governo, o puxadinho do governo, foi incapaz de mostrar, pelo menos, não precisava nem dizer nada, mas para mim mostrar as fotos de onde estavam as pessoas. As pessoas estavam da torre de televisão ao Congresso Nacional, nas pistas e no gramado, porque não cabia mais as pessoas. Então, era um mar de gente. Os trabalhadores, os servidores públicos estão nas ruas, vieram ao chamamento da grande organização, pelo um movimento unificado, único, como falou aqui nosso presidente João Domingo, pelas diretas já, e contra essas maléficas reformas que estão tramitando no Congresso Nacional. Então, eu acredito sim que o presidente, mesmo que ele não tenha se expressado, mesmo que seus agentes responsáveis, a emissora do governo não tenha mostrado, mas todos entenderam que o povo está nas ruas e que o povo estão atentos, e agora para frente, enquanto nós não aprovarmos essa PEC que está tramitando no Congresso Nacional, sabemos que já está tramitando em uma comissão, a PEC das diretas já, o povo não aceita mais conchavo com políticos corruptos e com esse desmando que está no Congresso Nacional. Tá certo, a gente está fazendo aqui um balanço sobre o Ocupa Brasília e agora a gente vai assistir alguns depoimentos de quem estava lá na última quarta-feira. 1.000 pessoas marchando aqui no eixo monumental. Bem, primeiro que isso aqui hoje é um ato, eu digo até que é um fato histórico, né? E nós realmente, ficou bem. O brasileiro vem na defesa dos interesses dos trabalhadores. Hoje nós contamos com mais de 200.000 pessoas marchando aqui no eixo monumental, brigando contra tudo de maléfico que está dentro do Congresso Nacional que possa atingir a vida do trabalhador brasileiro. A importância dessa manifestação, em primeiro lugar, é dizer um não para as reformas que estão no Congresso Nacional, tanto a trabalhista quanto a previdenciária. E depois de tudo que nós ouvimos na imprensa, do que o governo Temer fez, ele já não tem mais nenhuma legitimidade para tratar nenhum assunto do Congresso Nacional. E o servidor hoje, o trabalhador, deu uma resposta, hoje veio para a rua e veio mostrar para esse governo que nós não vamos aceitar o que ele quer fazer. Nós não vamos aceitar essas duas reformas que venham tirar direitos dos trabalhadores que foram conquistados com muito sangue
com muito suor e com muita luta. O principal candidato a ser presidente nas eleições indiretas é o Henrique Meirelles, legítimo representante do sistema financeiro, inclusive internacional. O segundo mais cotado é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, o presidente mais perverso que já passou pelo Congresso Nacional. É um político sem alma, um político desumano, um político que quer transformar o Brasil no quintal do mercado internacional. E essa aqui está a resposta. O Brasil não vai permitir. Um movimento como esse é uma importância tamanha. Hoje o Brasil inteiro veio para Brasília. Nós estamos aqui para dizer não às maléficas reformas da Previdência Trabalhista e para também começar uma nova luta contra o governo ilegítimo e gritar direta já eleições gerais. E também dizer um não ao Hollenberg e a sua forma de governar e de perseguir os servidores públicos. Aos amigos do Sindireta, a importância desse movimento, ela é significativa. Por quê? Porque o povo unido poderá mudar os rumos das medidas que o governo vem tomando contra o povo. Olha, a importância da participação nesse ato, principalmente nós, da CSPB, da Federação de São Paulo, da nova central sindical, é que nós estamos integrados numa ação conjunta, numa ação que a classe trabalhadora, através de todas as centrais sindicais, decidiram mostrar para o governo que a classe trabalhadora está atenta. Hoje é um dia muito importante, não só para o Distrito Federal, capital da República, mas para todos os estados das federações. Hoje, 24 de maio de 2017, é um dia histórico. Eu estou muito emocionado em estar participando desse movimento pela primeira vez, junto com o Sindireta, a convite do presidente Ibrahim. Bom, a nossa categoria, o rodoviário do Rio de Janeiro, está com uma delegação grande aqui, porque houve uma mobilização grande no setor de transporte no Brasil inteiro e principalmente no Rio de Janeiro, porque a reforma trabalhista ela tem alguns pontos que é específico para a nossa categoria. Houve eu diria que um adendo à CLT direcionado para os motoristas. Olha, esse movimento, a importância da nossa participação é que é um movimento histórico. O Brasil está unido, tentando acabar com uma crônica crise de corrupção exacerbada que assola toda a nossa nação. Então, esse é um protesto contra a corrupção, contra os políticos que foram financiados pelo sistema financeiro que hoje manda no Brasil e quer acabar com os direitos dos trabalhadores. Tá aí, 10 horas e 18 minutos, estamos ao vivo aqui falando sobre o Ocupa Brasília. Eu já vou passar uma pergunta aqui para o presidente da CSPB, João Domingos, que hoje é nosso convidado especial aqui no programa. Presidente, quais serão os próximos passos aí da luta? Muito interessante, até porque nós vamos ter a oportunidade, Ibrahim, de passar aqui os próximos passos ineditamente, porque nós decidimos isso em reunião ontem à noite. Primeiro, é necessário entendermos que, por mais importante, por maior que tenha sido esse evento, por mais exitoso que tenha sido, ele é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada. É o primeiro passo no sentido de que, finalmente, nós conseguimos unificar o Brasil em torno dessa pauta maléfica que o governo propõe. Mas nós acreditamos que nós devemos sair desse evento, colher a energia que ele gerou, o ânimo, a confiança que ele gerou nos dirigentes, na sociedade, etc., para dar os próximos passos. Nós estamos aí diante de uma enorme ameaça. Nós sabemos, todos sabem que o governo Temer acabou, nós estamos acertando o dia dele sair. E o Brasil, eu quero fazer aqui um alerta, o Brasil caiu numa armadilha terrível com o fora Dilma, sem se perguntar quem vinha no lugar dela. Nós não podemos repetir agora, cair na mesma armadilha do fora Temer, ponto.
Não, esse Fora Temer tem que vir acompanhado de eleições diretas. Porque, senão, esse Fora Temer simples, nós estamos colaborando com a solução de mercado. Eu quero deixar aqui bem definida a nossa visão de que, no vácuo da nossa mobilização, no vácuo desse Ocupa Brasília, quem está derrubando o Temer de verdade é o mercado. A Rede Globo entrou no Fora Temer. Quem assistiu, por exemplo, o jornal Bom Dia Brasil, hoje viu. Se a Rede Globo entrou no Fora Temer, tem algo errado. O MBL, aquele movimento de jovens que foi criado para o Fora Dilma, entrou no Fora Temer. Tem algo errado. O mercado, as grandes corporações industriais, comerciais, etc., a Fiesp entrou no Fora Temer. Então tem algo errado. Por quê? Eles podem estar enxergando, e nós não podemos permitir, que com o Fora Temer eles completem um golpe dentro do golpe. Ou seja, uma eleição direta hoje significaria a oportunidade absolutamente concreta, a oportunidade do mercado trocar o gerente que eles colocaram lá na Presidência da República, trocar o intermediário do mercado lá na Presidência da República, que não deu conta de entregar tudo que prometeu. Não deu conta de entregar todas as maldades que prometeu. E colocar, por exemplo, direto o patrão. Veja bem, é concreto. A possibilidade concreta, por exemplo, do Henrique Meirelles ser eleito presidente em direto até 2018. Ali seria colocar o próprio sistema financeiro, a banca internacional na Presidência da República. Todos esses que são cotados, Tasso Gereissati, Rodrigo Maia, etc., são todas pessoas que viriam com o seguinte propósito: tirar um governo cambaleante, que não consegue mais desenvolver a pauta da CNI. É preciso deixar claro aqui, essa pauta de reforma, ela foi feita pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, há cerca de 4, 5 anos, aqueles 100 e poucos pontos que a CNI exigia reformar na lei previdenciária, nas leis laborais, trabalhistas, etc. Então, nós não podemos permitir. Então, o nome da luta agora mudou, chama-se eleição direta. E com um detalhe, nós decidimos agora, a partir de vamos lançar a eleição, porque como eu disse, esse evento, ele nos deu um instrumento, uma ferramenta para trabalhar. O que nós vamos fazer com essa ferramenta, com o resultado desse evento? Nós temos que construir a greve geral. Então, a campanha agora é greve geral pelas eleições diretas já. Greve geral pelas eleições diretas já. E também decidimos fazer o mais rápido possível, vamos agora cuidar de datas, de fazer o Ocupa Capitais do Brasil. Assim como nós fizemos o Ocupa Brasília, agora vamos fazer a ocupação das capitais, tudo no mesmo dia, um certo dia, fazer em todas as capitais brasileiras o que fizemos aqui em Brasília há 2 dias. Então, com isso, nós queremos levar essa enormidade que foi o evento aqui em Brasília para os estados. E talvez replicá-lo nos grandes municípios, nos principais municípios, naqueles municípios polos de regiões. Então, os próximos passos propostos são esses. A campanha agora é greve geral pela eleição direta e Ocupa Capitais. Presidente João Domingos, já temos algumas perguntas aqui, já vou repassar aos nossos convidados, mas antes eu queria saber do senhor como é que está o trâmite dessas reformas, que impacto elas sofreram depois de tantos acontecimentos? Bom, eu posso dizer seguramente que a reforma da Previdência fez água. O governo não tem força nenhuma para aprovar essa reforma. Por mais que ele propagandeie, veja bem, o governo já foi obrigado a desfigurar em muito o projeto que ele mandou, mas mesmo desfigurado, ela continua sendo, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma da antiprevidência. É a reforma que impossibilita a aposentadoria para obrigar as pessoas a buscar aqueles planos de aposentadoria privada. Esse é o único, talvez, o único propósito dessa reforma da Previdência, é entregar esse colosso que é o sistema previdenciário, só para dar números. A Previdência brasileira, o sistema Previdência, juntando os regimes próprios e o regime geral, ou seja, o público e o privado, é a maior fonte de captação de poupança disponível no mundo hoje. Esses 2 regimes juntos, eles captam cerca de 1 bilhão e 300 milhões por ano. É isso que o mercado quer. Essa reforma é para entregar esse patrimônio nacional para o mercado internacional. Lembrando que a Previdência brasileira, o sistema previdenciário, Ibrahim e Negreiros,
ele não é apenas um plano de aposentadoria, ele é um sistema de distribuição de renda. Hoje nós temos cerca de 70 municípios, aqueles municípios menores, que têm, na renda advinda do sistema previdenciário, um custeio maior do que as rendas próprias. Então, essa fez água, essa não passa. Temos agora a grande espada de Damocles sobre nossa cabeça, que é a reforma trabalhista, que hoje já foi aprovada na Câmara e está no Senado hoje. Inclusive, eles estão tentando muito. Nós já temos informações, nós estamos articulando, já temos 28 senadores que já estão na articulação conosco, que do jeito que está, ela não passa. Nós estamos seguros que, no mínimo, nós vamos conseguir fazer algumas alterações. Mas esse é o grande problema de hoje. Tecnicamente, a reforma trabalhista já passou, porque já foi aprovada numa casa. Mas por isso é que eu estou dizendo, esse ato daqui ele tem que servir de impulso, de catapulta para uma luta maior, que é mobilizar o Brasil para barrar as reformas. Presidente Ibrahim Youssef, vou repassar aqui uma pergunta que chegou para a gente, queria o seu comentário. É a pergunta do Marcos Queiroz. Ele falou assim: na televisão, todos os canais que assisti detonaram o protesto e só mostraram aqueles que foram para fazer baderna. Como vocês avaliam a cobertura dos jornais? Realmente... Eu quero depois abordar esse assunto também. Fique à vontade. Realmente, a gente vê que foi tudo maculado contra a gente, né? Na realidade, houve interesses do próprio governo, isso aí ficou bem nítido, de desmoralizar o nosso movimento, porque realmente foi além de ter um quantitativo, uma adesão enorme dos trabalhadores, né? Inclusive com todas as dificuldades. Nós tivemos caravanas que dormiram no ônibus, já chegaram, já indo para a marcha, né? Isso realmente pela bandeira de luta nossa. Então, realmente, eles não focalizam isso, a questão do quantitativo, a questão de dar também a oportunidade para as lideranças estar ali, né? Principalmente a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, ter essa oportunidade de dizer por que nós fizemos tudo isso aí, porque é por conta do próprio presidente da República que não atendeu o primeiro chamado das centrais e da Confederação já no dia 28, que foi a nossa primeira greve. Então, quer dizer, houve realmente uma subestimação da parte do Poder Executivo, porque no momento que não chama para conversar, porque nós como trabalhadores nós temos que ser ouvidos. Nós não vamos aceitar nem ficar de braços cruzados no momento que estão acabando com a nossa aposentadoria, né? Então, realmente, foi o foco de toda a imprensa em cima, realmente, de todo aquele badernaço que fizeram ali, né, que não é de maneira alguma, são pessoas infiltradas que entraram dentro do nosso movimento, é bom deixar isso bem claro, né, pessoas mascaradas, inclusive sempre a gente comenta isso e orienta os trabalhadores por conta disso, mas infelizmente levou por outro lado e focalizaram exatamente sobre isso, né, João? Tá certo? Mas esse aí realmente eu concordo com o meu nome dele? É Marcos Queiroz. Marcos Queiroz, né? Que realmente houve por parte da imprensa, né, em querer denigrir o movimento sindical, colocando tudo aí como culpa. E agora, hoje na manhã, já falam em questão de indenização, né? Então, o custo disso aí, quer dizer, realmente é tudo para querer acabar com o nosso movimento, mas não termina por aí, não. Eu quero também a participação aqui do presidente João Domingos, também do Gonzaga Negreiros, mas eu já vou emendar aqui a complementação que ele enviou. Ele falou assim: muitas pessoas deixam de ir em atos como esse por medo de que saiam de lá machucadas. O que é preciso esclarecer para os trabalhadores sobre isso? Temos que ter medo mesmo? Assistindo à mídia tradicional, dá medo de ir ao protesto. Mas o que tem para esclarecer para os trabalhadores? Com certeza, ele está corretíssimo. Ninguém está disposto a sair de casa e parar em coma no hospital, como tem um colega nosso lá de Minas Gerais, que levou um tiro de arma letal e está internado aqui em Brasília. Inclusive, nós estamos com toda assistência jurídica e tal, etc. Mas eu quero dizer, sobretudo, isso é necessário explicar isso, ampliando um pouco o que o Ibrahim já falou, que esse vandalismo aqui foi a maior armação da história. Veja bem, nós divulgamos, escrevemos, fizemos circular, informando que os black blocs do Rio de Janeiro e de São Paulo estavam vindo para Brasília. Ora, se nós tínhamos essa informação, será que a inteligência do governo não tinha? Aí está a armação. Primeiro vamos dizer quem são os black blocs. Black blocs são uma espécie de ONG criada lá em 2013 para fomentar aquelas mobilizações do Fora Dilma. E eles são financiados pelo patronato. São
órgãos ligados à Fiesp, quem financia esses grupos, que andam pelo Brasil inteiro fazendo baderna. Mas com que propósito? Eu enxergo aquela quebradeira toda com 3 propósitos estratégicos, milimetricamente traçados. Primeiro, é seguir com a campanha de criminalização do movimento sindical. Está em marcha no Brasil uma enorme campanha de criminalização do movimento sindical, porque sabe que o movimento sindical hoje é a grande barreira contra os projetos do governo. O segundo propósito primeiro, aumentar a campanha para acabar com a principal fonte de custeio do movimento sindical, haja vista, por exemplo, a Mira Leitão, a Rede Globo como um todo, a grande mídia como um todo, alertando, essa quebradeira toda foi patrocinada pelas centrais sindicais, com dinheiro do imposto sindical, etc. E o que é absolutamente mentira, porque aquela quebradeira foi patrocinada por agentes do governo e por agentes do mercado, eu repito. Nós estamos, inclusive, nós conseguimos alguns vídeos, e a própria Polícia Federal, a Polícia Federal é nossa afiliada também, a Federação Nacional deles, estão analisando certos vídeos, onde vai ficar desmascarado, ali está nítido agentes do governo infiltrados, inclusive agentes policiais do governo infiltrados fazendo a quebradeira. Mas o terceiro propósito, o mais estratégico, é porque esse governo não dá conta de ficar sem dar um golpezinho quando ele vê a oportunidade. É que o governo tinha a intenção, e precisava, a intenção de votar as reformas trabalhistas no Senado e previdenciária na Câmara na próxima semana. Então o governo precisava de um motivo para lacrar o Congresso Nacional. Por que ele usou aquilo ali? Para colocar as Forças Armadas na rua, em nome da ridícula manutenção da ordem aqui em Brasília, como se aqui em Brasília estivesse em estado de convulsão social. Veja bem, era um evento com hora marcada para começar e terminar. Então, por que ele colocar as Forças Armadas na rua até 31 de maio? Porque ele queria, a semana que vem, votar as reformas com uma espécie de asepsia de povo. Porque numa situação dessa, nem a imprensa pode frequentar o Congresso Nacional, nem nós que somos credenciados podemos entrar, somente funcionários. Esse era o grande propósito. E feito tão mal feito que a coisa das mais risível, aquele decreto do presidente da República, vocês podem olhar no Diário Oficial, ele está datado de 24 de dezembro de 2017. Está o nível de improvisação, está o nível... É impressionante, é impressionante. Então, eu quero alertar isso. Ali foi tudo armação, não tinha movimento sindical, as centrais sindicais não estavam envolvidas, só ver as imagens ali. Só tinha gente, entre aspas, uniformizados, vestido de preto, com a cara tampada. Aqueles não são sindicalistas, aqueles são agentes infiltrados, principalmente para jogar a gente contra o povo contra a gente, e principalmente cumprir esses propósitos. Eu quero dizer o seguinte, foi tomada a seguinte deliberação entre as centrais agora. Nós vamos criar cordão de isolamento nas nossas marchas. Como eles chegaram, inclusive, você pode ver, eles tomaram o lado esquerdo da esplanada, vindo da rodoviária. Então, eles estavam, inclusive, isolados fisicamente, e o movimento estava do outro lado da rua. Então, como pode acreditar as centrais sindicais dessa bagunça? Nós vamos tomar nossa própria providência, identificar essas pessoas, denunciar criminalmente essas pessoas e, ao mesmo tempo, também criminalizar a imprensa que está querendo jogar sob as costas do povo a conta dessa baderna patrocinada por eles mesmos. Negreiros, o presidente João Domingos já comentou agora sobre esse assunto, mas eu queria também o seu comentário, até para responder aqui a pergunta que chegou do Walter Aguiar, que ele pergunta o que o senhor acha do decreto do presidente para permitir que as Forças Armadas agissem contra os trabalhadores. Queria o seu comentário também. Já muito bem explicado aí por João Domingos e pelo Ibrahim, mas eu queria colocar algo mais no que está acontecendo. Por exemplo, agora você imagine bem, as centrais sindicais montaram uma grande estratégia de trazer os trabalhadores para Brasília. Nós nos concentramos no Mané Garrincha a partir das 6h30 da manhã, 8 horas foi a grande concentração, às 9h30 mais ou menos, entre 10 horas, nós estávamos saindo lá em marcha, em direção ao Congresso Nacional, e não existiam essas pessoas mascaradas, não existiam essas pessoas desordeiras. Então,
nós das centrais sindicais realmente ficamos muito, como é que se diz, indignado e preocupado, porque infiltraram essas pessoas no meio para prejudicar o nosso movimento, para tirar o foco. E nós sabemos que o povo, os trabalhadores, estão ali justamente, simplesmente por um objetivo, reivindicando os seus direitos das reformas que tramitam no Congresso Nacional e também a pauta das centrais sindicais por eleições diretas que nós agora precisamos buscar e puxar esse movimento. Então, esses black blocs que se infiltraram dentro do movimento, nós sabemos que eles vêm plantados com o interesse do próprio governo. Nós sabemos que o governo quer... Outra coisa, o governo em nenhum momento, ou a emissora oficial do governo, mostrou o movimento sindical. Então, sim, tem uma falta de respeito com os trabalhadores. Não mostrou o movimento sindical, mas mostrou... Quer dizer, só quem ganhou notoriedade foram os 50 baderneiros, não sei se tinha 50, que foram lá botar fogo. Você imagina se um sindicalista, se uma central sindical vai organizar um movimento dessa magnitude para vir botar fogo ou para quebrar a vida do Congresso Nacional. Se nossa intenção fosse essa, imaginemos então o quantitativo de pessoas aí, mais 200 mil pessoas quebrando vidro. Não tinha vidro em Brasília. Então é querer subestimar a inteligência do povo, essas emissoras que insistem com essa tese, que não se sustenta, porque a inteligência das pessoas, elas são totalmente, como é que se diz, ao contrário do que está se mostrando. Não se fez uma imagem. As emissoras oficiais, o pool de imprensa que está à disposição do governo, não fez uma imagem do movimento. Não tratou com seriedade os vândalos. Não tratou com seriedade que os vândalos aprontaram e quem levou bomba foi o movimento sindical, foi o sindicalista, foi as centrais, foi as autoridades que estavam no carro de som lá discussando, foi quem levaram gás de lacrimogêneo na cara. Então, um absurdo totalmente. Esse decreto do presidente da República, como já foi falado aqui, totalmente um decreto desconexo, um decreto despreparado, que veio com data errada. Então, o presidente tinha intenção, sim, de colocar o Exército nas ruas para poder sitiar o Congresso Nacional, isolar do povo e aprovar as reformas. Mas foi infeliz, não se sustentou, caiu essa máscara. E outra, povo brasileiro, como o nosso presidente João Domingos falou aqui, com muita propriedade, nós vamos ocupar agora as capitais, ocupar o Brasil, ocupar os estados, municípios, e os trabalhadores brasileiros não vão aceitar essa mentira, essa farsa e essa armação do governo e da Fiesp contra a classe trabalhadora. Lucas, você me permite só... Claro, fica à vontade. Complementar mais uma questãozinha assim. Nós que estamos acostumados a fazer o movimento em Brasília, o Sindireto é especialista, né? Esse ano já fez mais greve do que nós a vida inteira. Nós sabemos que, como são, por exemplo, a greve do dia 28, 1º de maio agora, eles praticamente fazem um cordão ali na esplanada para que você chegar até o Congresso Nacional, tem um isolamento ali onde se revista tudo, bolsa por bolsa, etc, etc. Dessa vez não teve revista. Foi facilitada a entrada dos vândalos. O que eu estou dizendo isso para deixar claro que foi uma armação. Se quer revista, essas pessoas entraram lá com pau, com pedra, com bomba, com tudo, e foi facilitado porque não teve revista. João Domingos, aproveite aí para responder também a pergunta, a participação aqui do Paulo Carvalho Catelan. Eu vou ler para o senhor. Ele disse: bom dia, primeiramente quero consignar o meu orgulho em participar desse dia histórico do Ocupa Brasília, representando a Federação dos Servidores Públicos no Estado de São Paulo e também o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E fazer a seguinte pergunta ao presidente João Domingos: qual a sua opinião sobre a chance de conseguirmos fazer aprovar o Diretas já tendo o senador Paulo Paim como candidato? Obrigado, Paulo. Um grande abraço para você. Paulo é um dos principais líderes do Brasil. A partir de São Paulo, é um líder nacional. Bem, Paulo, é claro que nós estamos lutando por campanha de Diretas já, e é claro que nós vamos ter o nosso candidato. Você falou bem, o Paulo Paim é a figura ideal. Nós estamos, inclusive, convencendo, nós já conversei com o Paulo Paim 2 vezes, ele se sente um pouca vontade de se declarar candidato, mas eu falei, não, nós só queremos permitir que o Brasil inteiro é o candidato mais legítimo do povo brasileiro hoje. O Paulo Paim hoje é muito mais que um senador, ele é uma instituição de defesa dos trabalhadores. Então, quero deixar claro aqui que nós vamos ter, sim, um candidato unificado dos movimentos sociais, do movimento sindical, para a disputa. Nós não vamos pedir eleições diretas e deixar que eles
concorram sozinhos. Então, muito obrigado pela lembrança. Esse assunto estava sendo tratado um pouco discretamente, mas agora você me obriga a colocar para o Brasil inteiro. Nós estamos, sim, trabalhando uma candidatura própria. De preferência, o senador Paulo Paim, se não ele, um que seja do nosso campo, o campo social. Deixa eu ler aqui a participação aqui, que vem agora pelo Facebook, é da Maria Edneuza Paiva. Ela disse: bom dia, infelizmente houve aquele triste episódio que maculou a marcha. No entanto, o governo e a mídia se referem que a manifestação é contra o fim da cobrança do imposto sindical e não citam o objetivo principal, que é contra as reformas propostas pelo governo que tramitam no Congresso e que prejudicará os trabalhadores, servidores públicos e empregados das empresas privadas. A imprensa também só mostrou os que estavam à frente, os baderneiros, e não mostrou os que vinham depois, que era uma marcha pacífica e tinha muita gente. Está aqui o comentário pelo Facebook do Sindireta DF. Eu queria já repassar aqui uma pergunta para o Ibrahim Youssef, que chegou do Cleiton Silva. Ibrahim, na opinião do Sindireta, o que seria melhor para o Brasil, renúncia e eleições diretas? Eu acho que o encaminhamento aqui, porque a gente também está dentro de uma estrutura sindical, a gente tem sempre acompanhado as nossas entidades superiores. Então, eu acho que o melhor caminho realmente é as diretas já, né, e que o governo realmente ele venha a... Porque não tem mais digo até, situação para esse governo estar aí no Palácio do Planalto. Eu acho que o que seria melhor o caminho, até para que nós, do movimento sindical, nós trabalhadores, sabemos quem vamos colocar lá, né, porque realmente hoje o governo Temer foi uma incógnita para nós, porque tudo aquilo que nós construímos em pouco espaço de tempo ele quis acabar, né? Porque a reforma da Previdência não é uma reforma, é acabando com a Previdência, né, nossa, principalmente dos servidores públicos e de todos os trabalhadores do Brasil. Então eu acredito, como é o nome dele? Cleiton, né, seria o melhor a direta já, como bem disse aqui o nosso presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Eu tenho uma informação interessante sobre essa questão. As pessoas, parte das pessoas, acham que essa nossa pregação por diretas já é uma utopia, apenas uma retórica, apenas uma bandeira política. Não é. Existem possibilidades concretas, 3 ao menos. No Congresso Nacional, tramita na Câmara dos Deputados uma emenda constitucional que antecipa, que decreta eleições diretas em caso de vacância do cargo de presidente, com mais de 6 meses antes do mandato, é o caso de hoje. E também no Senado Federal existe uma emenda constitucional no mesmo sentido. Essa emenda foi pautada, outro resultado concreto da nossa marcha. No outro dia da marcha, ela entrou na pauta para ser julgada, para ser votada lá no Senado. O relator, o senador Lindbergh Faria, conseguiu colocar na pauta, a semana que vem já vai ser votada a emenda. Quarta-feira vai ser votada essa emenda no Congresso. Outra possibilidade é do Supremo Tribunal Federal. Ministros já se manifestaram diante dessa possibilidade. Eles entendem que é uma espécie de vácuo na Constituição que precisa ser melhor definido. Então, tem também tramitando lá no Supremo Tribunal Federal ações constitucionais e que pode ser que o Supremo determine. Pelo menos 3 ministros já manifestaram favoráveis. E a outra, que eu acho inclusive a mais concreta, é no Superior Tribunal Eleitoral. Lá, 2 ministros já deram entrevistas. O fato que eu estou falando aqui é público, foi entrevista de 2 ministros, dizendo que o próprio TSE pode convocar eleições gerais na eventualidade de cassar a chapa Dilma Temer. Então, se caçar, não existe na Constituição essa possibilidade, não foi prevista a possibilidade de caçar uma chapa por inteiro. As hipóteses de vacância, pode consultar a Constituição, é em função de renúncia, em função de vacância da presidência, etc. A linha sucessória na Constituição não prevê essa hipótese de cassação da chapa completa. Por incrível que pareça, não existe essa previsão. Diante disso, o TSE diz, se nós cassamos a chapa completa, aí que sim nós criamos um vácuo na Constituição, que não é essa previsão constitucional. Aí sim, então, nós podemos cassar e imediatamente
convocar as eleições gerais. Então, eu quero dizer para o povo que acreditem, que militem. Precisa mesmo de nossa militância em favor dessa causa, porque as possibilidades são concretas, pelo menos 3 existem. Ibrahim, fique à vontade para complementar o presidente. Não, tranquilo, acho que depois desse esclarecimento aí, Cleiton, eu acho que o melhor encaminhamento mesmo para nós, trabalhadores, servidores públicos, é realmente ter a oportunidade, né, da gente construir, né, qual é a pessoa que vai tomar de conta realmente do nosso país. Eu acho que o melhor encaminhamento é esse, eu acho que foi provado que realmente essa tese de pedido de direta já, né, mesmo porque nós vamos adjunto das diretas já na época do militarismo, né? Então fomos nós que idealizamos ainda dentro do movimento sindical, né, João, naquele abertura da legalidade das entidades, né? É verdade, nós vimos ali grandes políticos ali, inclusive orquestrado pelo próprio Ulisses Guimarães na época, né? Que teve junto com Tancredo Neves, toda aquela história. Eu acho que é um momento histórico do nosso país, porque o que não dá é manter essa situação que se encontra hoje o Brasil. Negreiros, a palavra é sua. A respeito das diretas já, a importância das diretas já, para ficar bem claro, como já foi bem colocado aqui pelo presidente João Domingos Ibrahim, por que há necessidade urgente de se aprovar essas reformas? Porque na renúncia do presidente da República, na cassação do seu mandato, se não aprovarmos uma emenda urgentemente, eles vão fazer uma eleição indireta e vão colocar um corrupto lá dentro do Congresso Nacional. E não atende o Brasil. Então, a direta já, um candidato que virá apoiado pelo povo, vai apresentar o seu projeto político e as pessoas vão escolher. Porque se tivesse feito isso lá na renúncia, na saída da Dilma, na cassação dela, a crise já tinha acabado. Enquanto não fizer direta já, a crise continua. Está jogando para debaixo do tapete e sangrando a República, os trabalhadores e o povo brasileiro. Então, a importância das diretas já é um pacto com o povo brasileiro, o povo escolher o seu representante através das propostas que ele tiver. Então, eu nunca falei isso aqui, mas eu vou dizer, quando eu falo isso, eu sei que rapidamente acontece. Acabou o tema, o governo, você não reúne mais condições nenhuma de estar aí no Palácio Planalto, e nós não queremos Michel Temer, nós não queremos Henrique Meirelles, não queremos Rodrigo Maia. Então, essas 3 peças aí, para elas, acabaram esse tempo, e nós estamos construindo um novo tempo com as diretas já. Estamos chegando aqui ao final do programa TV Sim Direta de hoje. Nas suas considerações finais, presidente João Domingos, eu queria que o senhor respondesse também aqui a pergunta da Célia, que está perguntando quantas pessoas estiveram na manifestação, quais são os números aí oficiais e também suas considerações sobre o assunto discutido hoje aqui. Bem, é muito bom voltar a essa questão aqui, porque todos esses números divulgados pela grande imprensa é para desacreditar a marcha e tirar o ânimo do povo em participar. Existem dados científicos para se calcular multidões. Esses dados a polícia tem, os institutos de pesquisa têm, só que cada um usa segundo a sua conveniência. Mas os dados científicos é você medir o tamanho da marcha em metros, tanto na longitude quanto na largura. Esses dados indicam, segundo números inclusive conservadores, que ali tinha mais de 200 mil pessoas. Inclusive, o próprio Sindireta tem a pessoa que é especialista nesses cálculos e fez para nós. Mas nós temos outro dado importante, é que durante a marcha vazou a informação da polícia dizendo que tinha 150 mil e que foi corrigido pela mídia. A própria polícia, durante a marcha, anunciou que tinha 150 mil. E normalmente, mais uma vez, isso, né, João? Mais uma vez, que me desculpa, não estou ofendendo a corporação polícia, mas pessoas que manipulam dados, geralmente, quando a polícia dá um número, você pode tranquilamente multiplicar por 2 ou 3. A polícia disse que tinha 150. Portanto, toda vez que vocês verem um número divulgado pela mídia comercial, pela grande mídia comercial, Rede Globo à frente, vocês façam o seguinte, multiplica por 10, e aí vocês acharão a conta certinha. Presidente Ibrahim, suas considerações finais sobre a sua participação, sobre esse movimento realizado essa semana. Primeiro, quero parabenizar aqui e
orientar os nossos servidores, filiados. Você vê como é importante o nosso movimento sindical estar reunido, né, dentro dessa estrutura piramidal, a nossa confederação realmente, né, dando exemplo de colocar ali multidões, né, centenas de milhares de pessoas na praça. Né, isso é muito importante, desorgulha muito, porque ali é uma oportunidade única nossa da gente se reunir, conversar com as outras delegações e compartilhar toda essa situação. Então, hoje aqui eu quero tecer os elogios e parabenizar realmente a Confederação dos Servidores do Brasil, né, que tem pontuado nesse momento tão importante, nesse momento histórico do nosso país, e a gente mostrar essa organização para dar um basta em tudo isso que estão querendo fazer com nós, servidores públicos e trabalhadores em massa. E eu quero dizer também, né, nas minhas considerações finais, olha, servidores, da próxima vez cabe mais gente dentro do nosso movimento lá também, vier puxar uma orelhinha, tá certo? Tá certo que o movimento ele vai se construindo, a gente sabe disso, com certeza nas próximas o movimento aumentará ainda muito mais se esse governo subestimar nós, servidores públicos. E eu quero também aqui passar os informes, parabenizar o gabinete do deputado Asnídio Ruri, que fez um grande evento, realmente, que foi a nossa audiência pública participativa, com muitas lideranças sindicais ali, e que foi importante que o próprio governo esteve presente nessa audiência, inclusive já de retirada do projeto tão maléfico que é o projeto, o PLC 106, que mexe com a estabilidade, flexibiliza a estabilidade do servidor público, né, colocando o servidor, inclusive, de demissão. E aí, então, foi a nossa força conseguiu esse diálogo. Esperamos realmente que o Poder Executivo retire esse projeto e faça e chame as entidades que possam trabalhar em cima disso aí. Quero falar também que na terça-feira, né, estaremos em uma audiência pública também na Câmara Legislativa para a tratativa que o governo também mandou nesses pacotes maléficos, a discussão sobre os fundos. E aí a gente tem a questão dos fundos da Previdência nossa aqui do Distrito Federal, né, que o governo realmente está querendo mais uma vez dar um saque na arrecadação do nosso lado da Previdência local aqui. Mas, um bom final de semana a todos vocês, servidores públicos, parabéns a todos vocês, e realmente o Sindireto está à disposição, né, onde nós temos os nossos Face, as nossas páginas, vocês curtam, e até a próxima semana. Negreiros, suas considerações finais também. Eu deixo um abraço aqui do nosso presidente da nova Central Sindical, Zé Calixto Ramos, quero agradecer a presença do nosso presidente da CSPB, João Domingos, do Ibrahim do Sindireto, e dizer o seguinte: ao trabalhador brasileiro, aos servidores públicos, essa luta, ela simplesmente está iniciando. Fiquem atentos, que qualquer momento, como as emissoras por aí tem o plantão oficial, nós temos os nossos. Fiquem atentos pelos nossos chamamentos oficiais, extras. Em qualquer momento, nós estamos em qualquer ponto do Brasil, trazendo novidades, mas precisando da participação de todos. Entre para a história, porque nós estamos fazendo a história. E você, vai ficar aí só observando, não vai fazer parte dessa história? Vem comigo, vem com o grupo Movimento Sindical, que você será parte dessa história. Presidente João, muito obrigado pela sua participação. O senhor quer complementar, fazer um fechamento para a gente? Sim, eu gostaria necessariamente de agradecer a oportunidade que a TV Sindireta nos dá de expor o nosso ponto de vista. Esperamos ter contribuído para esclarecer melhor aos seus telespectadores, reforçar o que o Negreiros acaba de dizer, que nós também representamos a Nova Central, que foi a maior delegação na marcha. Só a delegação da Nova Central tinha 1 quilômetro de distância. E ao desejar um bom fim de semana, dizer ânimo. E a partir de agora, toda vez que formos cumprimentar alguém, vamos dizer, primeiro diretas já. Boa, essa é bom. O programa TV Sindireta vai ficando por aqui. Quero muito agradecer aqui novamente a presença do presidente da CSPB, João Domingos, também do Gonzaga Negreiros, que é dirigente da Nova Central e também da CSPB, e o presidente Ibrahim Youssef, do Sindireta DF, e também dirigente da CSPB. Lembrando que a gente se encontra na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, ao vivo. Até lá!